Vamos começar então a nossa aula de anatomia dental. Se a gente fosse pensar nas aulas de anatomia dental, essa daqui seria a primeira de fato, onde a gente vai falar dos aspectos anatômicos e tudo mais, para que em outro momento a gente possa falar das características individuais de cada um dos dentes. Porque se a gente não sabe nem o que é uma fossa, o que é fosseta, o que é sulco, daí não adianta a gente falar das características individuais de cada um deles. Toda essa aula foi baseada no livro do Madeira, a Anatomia do Dente. E aqui a gente tem todo aquele capítulo inicial, certo? Vamos começar então, muito do básico, só para garantir que todo mundo está com o mesmo raciocínio, né? A gente tem face livre, que ou seja, vestibular e lingual, livre porque não tem nada atrapalhando dos lados. E tem a face de contato, que aí a gente vai acabar chamando de mesial ou distal. Mesial, o que está mais próximo do plano medial sagital, né? Da nossa linha média. Face oclusal seria aonde a gente tem a oclusão, pode ser chamado também de incisal, e tem também aonde a gente vai unir as faces. Então, quando a gente une duas faces, geralmente a gente chama de borda ou margem, né? Então, que nem a gente tem aqui, ó, por exemplo, né, uma margem incisal que está unindo duas faces, né? Tem também o ângulo. Se a gente fosse pensar assim, friamente, na verdade, a borda também é um ângulo diédrico. Tá unindo ali duas paredes, certo? Quando a gente fala de ângulo, na verdade a gente está unindo três. Então, por exemplo, essa região aqui, onde a gente tem face vestibular, lingual e uma proximal. Daí sim, então quando eu falar assim, um ângulo triédrico, daí a gente chama de ângulo propriamente dito. Quando a gente tem só duas unindo, a gente vai chamar de borda. Ok, a gente vai ter também a nossa divisão no nosso dente, né? Coroa, raiz, a gente tem o colo aqui no meio, tem a nossa junção semente-esmalte que vai dividir a coroa da raiz. E é importante a gente diferenciar também a coroa anatômica da coroa clínica. Coroa anatômica é o que o dente nasceu para ser, né? Nasceu aquela parte ali, nasceu para ser coroa mesmo. Ou seja, é a parte que a gente tem o esmalte. Então, isso daqui a gente classificaria como uma coroa anatômica. Mas nem sempre na clínica é aquilo que a gente está vendo. Por exemplo, se a gente tivesse um dente erupcionando, isso daqui seria a nossa coroa clínica, o que a gente está vendo, né? Mas a gente sabe que teria mais porçãozinha aqui, que seria também a parte da coroa. Então, vamos diferenciar isso. Pode ter também um outro caso, onde a gente tem uma recessão gengival, e a gente tem isso daqui. E aí a gente vai classificar isso como coroa clínica, mesmo que tenha um pedaço da raiz ali. Ok? E isso cai na prova, hein? Quando a gente separa as regiões do nosso dente, a gente vai separar no sentido horizontal. Então, no sentido horizontal, né, em listras horizontais, a gente teria a parte cervical, parte do terço médio e ainda a parte oclusal ou incisal. Se a gente separa em listras verticais, daí a gente teria mesial, tá listando para cá, né? Mesial, o terço médio e o terço distal. Na raiz a gente vai separar da mesma forma, né? Então aqui a gente teria a parte cervical, aqui o terço médio e aqui seria o apical. Isso daqui eu fiz bem rápido porque eu tenho certeza que todo mundo já tá aí. Mas como a gente tem ainda estudantes, eu acho que vale a pena a gente pegar bem do início para não ter nenhum erro, certo? Agora a gente vai entrar propriamente dito na nossa aula. Na parte onde a gente vai falar dos detalhes anatômicos. E aí, se tiver alguma dúvida, vai comentando. Vamos começar falando do símbolo. Aqui eu coloquei exatamente a descrição, porque é muito bacana que a gente saiba as palavras que ele usa no livro, porque é isso que cai na prova. Todo mundo sabe o que é um símbolo, se a gente olha, a gente sabe o que é. Mas às vezes as palavras podem confundir, então vamos sempre estudar também como está no livro. Ele fala de uma saliência, né? Porque é uma parte mais elevada, não é uma depressão. Arredondada no terço cervical da face lingual de incisivo e canino. Ou seja, o símbolo a gente só tem o dente anterior, que está aqui, ó, representado por essa porçãozinha. É a parte mais elevada que a gente vai ter ali na região cervical. Crista marginal. Crista marginal, isso daqui cai em prova e tem gente que erra. Pensa que a crista marginal só tem molar. E na verdade é uma estrutura que a gente vai ter em todos os dentes. O que é a crista marginal? Pensa que nem o nome tá falando, né? Tá nas margens, tá na borda. E pensa que crista vai ser uma porçãozinha elevada. Então por isso que ele fala assim, ó, eminência
linear, romba, ou seja, arredondada, situada nas bordas mesial e distal, na lingual anteriores e na oclusal posteriores. Então, ele vai estar ali nas margens. Então, seria aqui, ó, numa representação, a gente poderia colocar aqui, ó, nos anteriores e nos posteriores. Nossa, tá bem fraquinho a imagem aqui, ó. Ficaria aqui. Quando a gente tiver uma outra imagem, eu vou mostrar de novo. E qual que é a ideia, né? A ideia dessa crista, ela serve para acabar jogando o alimento para dentro de novo, porque aqui dentro, aqui nesse meio que vai acontecer mastigação, aqui também, então ele acaba protegendo, de certa forma, também o dente, porque se a gente tivesse aqui uma superfície completamente lisa, o alimento ia toda hora cair ali na região interproximal, ia cair e machucar a nossa gengiva, né? Então, para diminuir esse impacto, a gente tem a crista. Então, ele serve aqui, ó, evita que partículas de alimentos escapem e protege essa área de contato. Eu gosto muito disso da anatomia porque a gente vê quantas coisas são perfeitas, né? Nada é tipo, tá lá por acaso, tá? Exceto o forame cego. A gente já vai falar dele. Mas tudo tem um porquê. Então até a crista marginal tem um motivo para estar ali. Os sulcos têm um motivo para estar ali. O formato de cada dente tem um motivo. E isso é interessante que a gente saiba. Então a crista vai servir para isso. Jogar o alimento para nossa mesa oclusal, ali para a região oclusal, para continuar mastigando. E isso também serve para os incisivos, caninos e tudo mais. Então a crista a gente tem em todos os dentes. Daí a gente tem a fossa. A fossa vai ser exclusiva dos anteriores, que seria essa região aqui, ó, de depressão que a gente tem na porção lingual. Então essa partezinha que funcionaria como se fosse a nossa mesa oclusal dos posteriores vai estar aqui. Aqui sim é uma escavação, é fundo, né? Ampla, mas em profundidade é pouca. Ela não é reta, ela é profunda, mas não muito profunda. Na lingual de dentes anteriores, entre a fossa lingual e o cíngulo, pode ter uma depressão profunda, que é chamado de forame cego. Então eu falei assim, tudo tem uma função. O forame cego não tem muita, né? Então aqui, nesse espacinho onde a gente tem entre o cíngulo e a nossa fossa, em alguns pacientes pode ter uma partezinha um pouquinho mais profunda, que aí serve para quê? Ali não está servindo para nada. Favorece acúmulo de bactérias, dificulta a higienização e acaba sendo uma área muito fácil de desenvolver cárie, né? A gente não tem a higienização correta e tudo mais. Então lembra assim, ó, forame cego, a gente também tem um forame cego no crânio, né? Nessa porção. Cego porque não leva a lugar nenhum. Esse daqui também não vai levar a lugar nenhum. Geralmente forame é justamente um furinho, né? E ele tem essa aparência, mas não leva para lugar nenhum. Forame cego é isso. Então ele vai estar aqui só em dente anterior. Já caiu em prova falando isso, né? O forame cego aparece na junção de sulcos, por exemplo. Não, ele só vai aparecer entre cíngulo e fóssula. Desculpa. E fossa, não fóssula. Fóssula é outra coisa. E aí a gente tem as cúspides. Essa daqui é uma das partes mais fáceis de confundir da nossa aula. Então, a cúspide acaba sendo a nossa piramidezinha, e isso todo mundo sabe. O que é difícil a gente lembrar é como que ela é formada. A gente tem ali as paredes, que tem nome, a gente tem o ângulo ali entre as paredes, que tem nome, e elas ainda têm diferenças de função. Então, toda cúspide, ela tem então, essa forma de pirâmide quadrangular e ela vai ter essa formação. Então, essa imagem eu deixei aqui com a referência, né? Da onde eu tirei. E como que ela vai ser formada? Então, a gente tem as paredes da nossa pirâmide, que vão ser chamadas de vertentes, e a gente tem ainda essa porçãozinha que seria como se fosse a junção das paredes mesmo, como a gente tem numa casa, né? Como a gente tem numa pirâmide e tudo mais. Essa linha vai ser chamada de aresta. E aí, essas vertentes, elas têm função diferente, né? Então, a porção que está ali na superfície lisa, ela não tem função tão mastigatória quanto a gente tem aqui. Tanto é porque essa parte interna é a parte que a gente faz a mastigação, que tritura o alimento de fato, né? Se a gente pensar assim, já fica fácil de lembrar. E justamente essa porção vestibular ou lingual, a gente vai chamar de lisa. Então aqui, ó, vertente lisa. Por quê? Ela não vai ter aquelas ranhuras que a gente tem dos sulcos secundários, por exemplo, aqui, ó,
que vai ajudar na mastigação, porque aqui a função dela é mais ocluir com o antagonista e ajudar no escoamento. Não tem função de triturar o alimento propriamente dito. Então, a gente sempre tem duas, tem que lembrar disso. Então, a gente tem duas lisas aqui, e aqui dentro, daí sim, elas sim são as triturantes. É muito fácil na prova eles trocarem, falarem assim, as externas são chamadas de triturantes, ou o contrário, mas vocês não vão errar. Lembra aí, se está na porção de dentro, está triturando o alimento. E aí, a gente tem dois tipos de arestas que vão separar aqui. A aresta longitudinal é esta. A aresta longitudinal ela vai separar o quê? Triturante de lisa, certo? E aí, a gente tem ainda, essa que está em azulzinho, que na verdade vai separar quem? Triturante de triturante e lisa, certo? Então, tem que lembrar, longitudinal vai neste sentido. E a transversal passa no meio, num sentido aí, vestíbulo lingual. E é importante a gente lembrar de quem elas vão separar. E ainda vai ter o vértice, que nada mais é do que a pontinha, a união de todo mundo. Então, aí o encontro de vértices e arestas, certo? Essa daqui é uma parte importante que eu queria que vocês marcassem aí um asterisco, porque isso daí é fácil de confundir na prova, ok? Beleza, daí a gente tem ainda umas estruturas que são diferentes. Essa daqui não são de todos os dentes, né? Uma seria a ponte de esmalte. Qual que é a função dela? O que uma ponte faz? Liga uma coisa na outra, né? Essa daqui também vai fazer isso. E a gente já tá falando, né? Uma ponte de esmalte. Essa região vai ser justamente com este material. Claro que tem dentina abaixo também, mas aqui ele vai fazer essa função de ligação. Então, é uma eminência, ou seja, uma parte elevada, linear, que une cúspides. Então, ele vai unir uma região na outra e aí interrompe o sulco principal. A gente ainda não falou o que é o sulco principal, mas aqui ele estaria representado desta forma aqui, ó. Então, é o sulco que separa as cúspides, né? E aqui, então, a ponte ela vai interromper. E é importante que a gente saiba quem são os dentes que têm essa alteração. E aí, uma dica que eu vou te dar é lembrar que o primeiro molar superior, ele é o diferentão. Não pode haver um detalhe anatômico que ele quer, tá? Então, lembra disso. E ele vai ter uma outra regrinha lá, na forma que a gente tem, né, na direção das faces, que ele vai ser diferente. Mas, então, aqui, a ponte de esmalte ele vai ter. Então, um vai ser superior e o outro vai ser inferior, que aí é o pré-molar. O primeiro pré-inferior também tem a ponte. E são esses dois. Tem o tubérculo também. O que é o tubérculo? É como se fosse uma cúspidezinha menorzinha, tá? O dente mais comum de ter, tá aqui o tubérculo, ó, é também o primeiro molar superior. Por isso que eu falei, ó, lembra? Primeiro molar superior não pode ver uma diferença que ele quer para ele. Então, lembra assim. E esse tubérculo neste dente é chamado de tubérculo de Carabelli. Eu lembro que depois eles até mudaram, né? Falando que estruturas não podiam ter nome de pessoa, mas ainda na prova ainda cai como tubérculo de Carabelli. Pode aparecer também como anômalo, mas na prova geralmente aparece como tubérculo de Carabelli e isso cai na prova. A gente tem que lembrar que seria no molar superior, certo? E aí, quem tem? Eu não tenho. O meu é bem pouquinho, mas quem tem, já sente aí com a sua língua, porque eu gosto também de anatomia dental, porque a gente pode colar. Se você tiver um dentinho na boca, você consegue colar na prova. Então já sente o seu tubérculo ali para você lembrar onde ele está para poder colar na sua prova também, ok? Daí, a gente tem outra coisa que chama bossa. O que é a bossa? É a parte mais rechonchudinha do nosso dente. É a parte mais proeminente. Então, nas faces a gente vai ter locais específicos para encontrar. Isso também, se a gente pensar na função dela, também tem uma função. Tudo tem uma função, né? Que nem eu falei para vocês. Então, aqui a gente tem essa região mais proeminente também para diminuir o impacto lá na região da gengiva. Então, aqui ele acaba protegendo. Então, a bossa vai ser uma elevação arredondada, a parte mais gordinha do dente. Na vestibular,
ele fica na cervical, em todos os dentes. Na lingual, ele vai ficar na região da cervical e no terço médio. Na face proximal também. Então, na vestibular, sempre vai estar lá na cervical. Nas outras faces, ele pode estar no médio ou mais para cervical. Vai depender, tá? A gente vai falar ainda que tem a linha do Equador, né? Que se a gente traçar todas essas bostas, a gente consegue fazer uma linha. A gente já vai chegar aí. E aí, a gente tem os sulcos. Vamos lá. Suco principal, o que que ele faz? Separa cúspide e ponta e acabou, né? Então, é uma depressão. Suco vai aparecer sempre como uma depressão. E por que que eu tô sempre falando para vocês disso? De depressão, eminência, saliência. Porque na prova ele sempre troca. E às vezes a gente lê meio cansado e passa batido. Então, tem que lembrar, tá? Então, sempre tô reforçando aqui se é depressão, se é saliência, porque isso às vezes passa batido na prova, ok? Às vezes eles trocam, porque é muito fácil trocar e a gente lê, às vezes cansado, e deixar aquilo passar. Então, suco sempre depressão, é estreito, que separa cúspide uma da outra. Então, aqui, ó, tudo que separa cúspide vai ser principal. Aqui ele tá representado com esse 9, ó. Vamos separar aqui, aqui, ó, tudo isso. Aqui, ó, seria a nossa crista, ó, a região da crista marginal, ó. Então, tá separando cúspide, vai ser principal. Ele fala pra gente que pode ter fissuras. Então, durante esse desenvolvimento do suco, ele pode ter uma leve aprofundamento, tá? Uma região onde o esmalte não colou um com o outro, e isso a gente vai chamar de fissura. E aí, a gente precisa diferenciar também dessa região triangular, que aqui vai ter outro nome. A gente já vai falar. Suco secundário. Suco secundário, ele vai servir para ajudar a gente na mastigação. Ele vai entrar ali na nossa cúspide, ele sim vai estar sobre a cúspide. Ele não tem função de separar a cúspide, mas ele vai fazer aqui, ó, ranhuras para ajudar a nossa cúspide. Triturante, né? Vamos ver se vocês estão ligados aí. Ó, aqui tem outros desenhos, né, no nosso dente aqui. Essa representação do 2 é que tipo de vertente? Muito bem. A 2 vai ser lisa. E a 3, que está aqui representado, seria as triturantes. O que tem aqui no 4? Seria a nossa aresta longitudinal, né? Aqui a outra não está representada. A transversa, né, que seria aqui. Então, os nossos sucos aqui, eles vão entrar ali na região das nossas vertentes triturantes para ajudar na mastigação. Essa é a função dele, ó. Torna a superfície mastigatória menos lisa, aumenta a eficiência da trituração e serve para escoar o alimento triturado, fazendo com que ele vá descendo ali para ficar no suco e continuar a mastigação. Então, na descrição ele fala pequeno e pouco profundo em comparação com o principal. Irregular, então a gente tem quantidades diferentes, lugares diferentes, isso não é padronizado realmente, que nem a gente tem os sucos, que geralmente seguem um padrão, né? Os principais, no caso. Os secundários são mais irregulares. Sobre cúspide e na delimitação da crista também, ok? Quando a gente tem a união, o triângulo que eu estava falando para vocês, ó, quando a gente une os sucos principais, secundários, às vezes naquele momento ele pode fazer uma depressãozinha um pouquinho mais profunda do que o suco, geralmente com esse formatinho triangular. E aí ele vai ter um nome só para ele, que a gente vai chamar de fosseta ou fóssula. Ela vai aparecer na terminação do suco. E aí tem esse formato de depressão. Tem uma classificação também. A gente pode classificar, deixa eu marcar o vermelho aqui. A gente pode classificar como principal ou secundário. Se ela tá unindo um suco principal com outro principal, que nem tá aqui, ó, fosseta principal. Se ela une também o suco principal com a região da crista, também seria principal, certo? Então tá aqui, ó, suco principal junto com a crista, ou na vestibular de molar, é verdade, ó, esse suco aqui, por exemplo, ele vai lá pra frente e lá na pontinha ele pode fazer aquele Vzinho,
bonzinho de ter cárie também se não escovar direito, né? E aí, aquela região também vai ser chamada de fosseta, certo? Pode ser também no cruzamento de dois principais que a gente já falou. Agora, se ele pega e cruza um principal com um secundário, ou dois secundários entre si, né, ele vai chamar de fosseta secundária. Aqui não tem uma representação, mas vamos fazer, ó. Aqui seria um sulco secundário, né? E aí, se tivesse aqui um triangulinho, seria uma fosseta secundária. Eles não são tão profundos quanto a gente tem no principal. E ele fala ainda, ó, que no fundo das fossetas principais pode ter uma depressão um pouquinho mais profunda no esmalte. E ainda pode ser chamada de cicatrículas. Então, quando a gente pega a classificação de Black, por exemplo, para falar assim, classe 1 pode acontecer na região de cicatrículas e fissuras, é tudo isso que ele está falando. Todos esses detalhes anatômicos vão acabar entrando na nossa classificação de classe 1, certo? Agora vem a parte difícil da aula, mas tenho certeza que vocês vão tirar de letra. É importante a gente entender também o sentido que a gente tem das faces, porque elas seguem um padrão. E mais uma vez, tem um motivo para tudo isso. Você não pode confundir o que é divergente com o que é convergente, né? Então, vamos dar um exemplo. Sempre gosto de pensar em coisas do dia a dia para a gente conseguir lembrar. Quando a gente fala assim, fulano tem uma opinião divergente da minha, ou seja, é diferente, cada um vai para um lado. Uma opinião divergente em relação à política, eu vou para cá e ele vai para lá, certo? A gente está indo distante. E se a gente tem opinião convergente, a gente não usa esse termo, mas seria se a gente está indo para o mesmo caminho. E sempre que a gente está falando de divergência ou convergência, a gente tem que falar uma referência. Por quê? Veja, aqui, por exemplo, se a gente está falando que ele está fechando, está se unindo nessa porção, essa porção aqui, a gente está vendo uma convergência. Mas veja, se a gente falar assim, que ele é convergente para incisal, a gente pode falar. Da mesma forma que a gente pode falar que ele é divergente para cervical. Então, não adianta você falar assim, tal forma é divergente. Tem que falar sempre a referência, né? A falar só convergente, ou só falar divergente, não está falando nada. Então, por isso que a gente sempre tem que pensar que uma mesma imagem pode aparecer das duas formas. E é só a gente riscar e ver onde está unindo, onde está separando e fica fácil. Então, existe um padrão, né? As faces têm que seguir o mesmo padrão. Tem pouquíssimas exceções. Quando a gente olha nossas faces livres, ou seja, a gente quer avaliar a direção das faces vestibular e lingual, né? Que são as nossas faces livres. Se a gente olha no sentido vertical, ou seja, então a gente está vendo vestibular e lingual, como se a gente olhasse numa vista sagital. O que a gente sempre vai ver? Vestibular e lingual converge para incisal. Então, ele sempre vai fechar aqui. E por que ele faz isso? Justamente para evitar que a gente tenha um trauma nos tecidos gengivais. E isso vai se repetir nos molares também. Então, ele sempre vai ser menorzinho aqui na porção da oclusal. Quando a gente analisa desta forma, analisando pelas faces livres, porque quando a gente olhar na proximal vai ser diferente. Porque se fosse dessa forma, a gente não teria tanto ponto de contato, né? Mas a gente vai olhar que nas proximais vai mudar. Quando a gente olha no sentido horizontal, então a gente está olhando para cima e quer ver para que lado que ele vai fechar. A gente vai ver que a vestibular e lingual, tá certo? Vestibular e lingual convergem para distal. O que isso significa dizer? A gente pode dizer sempre que a mesial vai ser maior que a distal. Então, ele sempre se fecha dessa forma. Mesial maior, distal menor, para todos os dentes. E isso daqui cai na prova também. E ainda a gente pode falar aqui, né? Não falei, mas a cervical, então, se a gente sabe que aqui vai estar divergindo, a gente sabe que essa porção vai ser maior. Ok? Então, se a gente olha a face livre, a gente vai ver que ela vai ser convergente para incisal e convergente para distal, né? Certo? Quando a gente olha na face de contato, vai mudar. Então, veja, quando a gente olha aqui, agora a gente quer avaliar mesial e distal. Para avaliar mesial e distal, a gente olha no plano diferente. Então, a gente está olhando aqui de frente agora. Diferente do que a gente tinha no último, agora sim
a gente tem que ele vai ser divergente para incisal e convergente para cervical. Então, nesse sentido, daí sim, as paredes mesial e distal são maiores na porção da incisal. Por quê? Porque a gente precisa fazer ponto de contato, e o ponto de contato vem mais na região incisal, porque a gente tem que caber a nossa papila aqui dentro ainda. Então, eu coloquei aqui, ó, contrário da livre, para a gente poder lembrar. Vai se repetir nos posteriores também. E no horizontal? No horizontal a gente quer saber agora, o que é maior, vestibular ou lingual? Daí a gente vai ver que a vestibular sempre vai ser maior, tendo poucas exceções. E aqui então, lingual é menorzinha, vestibular maior. Cola no seu dente, né? Os incisivos são os mais claros. Quando a gente sente lá a nossa cervicalzinha, ele é bem menorzinho para a região palatina, por exemplo. Então, dá para colar. E por que ele faz isso? Mais uma vez, para diminuir o trauma, para proteger essa região. Quais que são diferentes? Primeiro molar superior, permanente. Esse sempre é o dente diferentão. E aqui ele vai ser diferente também. E o segundo molar superior descido também. Nessa daqui a gente tem a lingual maior. O segundo pré-inferior, ele pode ser ou do mesmo tamanho, ou ainda ser maior também. Esses daqui são as exceções mais claras, esse daqui é aquele que pode ser, mas pode não ser, tá? Então essas são as exceções. Entendendo que a gente tem essa convergência, fica fácil a gente entender agora como que vai funcionar na boca, né? Então por que vem mais para vestibular? E por que vem mais para a região incisal também, a porção maior? Para que a gente possa ter o ponto de contato. Se a gente não tivesse ponto de contato, o alimento ia entrar no meio dos dentes o tempo todo, a gente não ia conseguir ter uma mastigação eficiente e os tecidos periodontais e até os dentais seriam prejudicados por aquele excesso de alimento, né? Então a gente tem esse ponto de contato. No espaço que a gente tem ali, vai ser preenchido pela papila, né? Então a gente vai chamar aquele espaço, esse triângulozinho de ameia. Se a gente sabe quem é maior, quem é menor, fica fácil a gente saber também qual ameia vai ser maior. Se a gente sabe que a vestibular, é maior, naturalmente o espaço que a gente tem ali na vestibular vai ser menor. Por isso que a nossa meia vestibular é sempre menor. A vestibular menor que lingual. E o espaço da lingual vai ser maior, por causa da convergência do dente, que converge para lingual. Okay. E ainda tem dois detalhes aqui que são importantes, né? Que parece a mesma coisa, mas não é. Quando a gente olha para cá, a gente vai ver que o contato está aqui, né? A gente tem contato nessa região. A gente vai ter tanto para cervical, um espaço, quanto para incisal, um outro espaço, certo? E aí, esses dois espaços têm nomes diferentes. Então, aqui, ó, o espaço interdental é o maior e que vai ser povoado ali, né, ocupado pela nossa papila. E aqui, esse outro vai ser chamado de sulco. Ele é só a junção de um dente com o outro. Não tem nada ali. Ele serve só para a gente escoando, tá? Escoar o alimento, ter espaço ali. Então, aqui, ó, proteger também a papila. Aqui, então, vai ser chamado de sulco interdental. Esse é o espaço para lado oclusal. A gente tem também a linha equatorial, então pensando que nem a gente tem a nossa terra, que passa a linha lá, né, na parte gordinha dela, tem aqui também. Se a gente pegar todas as saliências, proeminências, numa linha contínua, a gente vai ter esse traçado. E algo que também vai se repetir em todos os dentes. Como a gente sabe que a porção vestibular vai estar lá na cervical, o ponto mais proeminente, quando a gente traça a nossa linha, a gente vai ver algo como isso, né? Então aqui vai para a região cervical, aqui mais para a região oclusal, média oclusal, né? E a gente vê esse traçado.
Algo importante, quanto mais anterior for esse dente, mais sinuoso vai ser essa linha. Porque se a gente tem um incisivo, por exemplo, dessa forma, aqui ó, tá o nosso ponto, né, a nossa saliência. Depois ele vai lá para a região cervical. Essa curvatura fica mais proeminente. Então, às vezes a gente lê na prova, parece muito abstrato, mas é só isso que ele está falando, né? Como a gente está traçando os pontos, aqui pode ser que fique assim, mais saliente, certo? E aí, sempre a parte mais proeminente da oclusal, calma aí, sempre a parte mais proeminente vai estar na parte proximal, vai estar mais perto da oclusal e nas faces livres, mais perto da cervical, algo que a gente já falou. E agora, para finalizar, considerando tudo que a gente já aprendeu, a gente segue que tem características que são marcantes para todos os dentes. Então, a gente vai chamar de características comuns, tá? Bem rapidex aqui. A gente tem as faces curvas, mesmo faces que a gente fala assim, ó, que são lisas, por exemplo, vestibular de incisivo, elas são levemente curvadas. Então, isso a gente vai ver em todos os dentes. Até quando ela vai mudar de uma face para outra, ela é arredondada. Face vestibular é sempre maior que a lingual, exceto naqueles que a gente já falou, né, que são os diferentões. Então, aquilo que a gente já viu da divergência e convergência das faces, era justamente para a gente chegar nessa característica comum. A gente tem também a mesial. A mesial sempre vai ser maior e mais alta que a distal. Ainda a gente pode falar que ela é mais reta e plana. Então, lembra, né, quando a gente pensa no M e no D, o D, ó, é mais arredondadinho, convexa e curva. E o M, você vai lembrar de reto, tá? E aí não tem erro. Agora, você precisa lembrar também que o M é de maior. Você aqui fica pensando, mas você pode confundir com o menor. Então, dá um jeito de lembrar que M, a mesial, sempre vai ser maior também. Então, a gente vai ver aqui, ó, ela sempre vai ser, aqui a mesial, sempre mais retinha e maior, ó. Outro ponto que a gente vai ver, a cervical. A cervical ela vai acompanhar mais ou menos o que a gente a gente acabou de ver na nossa linha equatorial. A linha vai ser compatível com quanto aquela face é grande. Então, como a gente tem nos anteriores essa face mais curtinha, né? Se a gente pensar no diâmetro que ela tem, acaba que a nossa linha cervical acaba sendo mais sinuosa, tem esse formato de V. Quando a gente pensa nos nossos molares, como esse espaço é maior, ela é sempre mais retinha. E outro ponto é que a mesial vai ser sempre mais acentuada, né? Justamente porque ela é maior. Então, a gente tem vai acabar acompanhando aqui também. Outro ponto, vestibular e lingual sempre vão convergir para a região cervical, vão convergir para a região incisal, divergir para a região cervical e ainda se a gente pensar quem que vai ser mais inclinadinho, a vestibular ainda é mais inclinada para a lingual. E isso acontece por quê? Para a gente proteger. Então esse daqui seria o certo, ó. Dessa forma a gente consegue jogar o alimento para cá, ele vai ser complementar com essa mucosa mastigatória, né? Vai ajudar a mastigar. Agora, se a gente tivesse sem as nossas bossas, né? A gente acabaria vendo que ele bateria toda hora aqui e batendo toda hora nessa gengiva, a gente teria uma retração. E se a gente tivesse ainda um ângulo muito proeminente, ele ia escapar. E aí ele não seria complementado com a mastigação que pode ocorrer ali na gengiva. E por último, a gente tem os desenvolvimentos do dente. Ele vai ser separado em lóbulos, né? Em porções onde ele vai crescer. E todos os dentes, exceto um, ele vai crescer em 4 lóbulos. Então isso, às vezes a gente pensa na prova, mas não tem 4 cúspides aqui. Mas ele cresce em 4 lóbulos, certo? Exceto o primeiro molar inferior, que como ele tem uma cúspide a mais, ele também vai precisar de 5 lóbulos. Depois, esses centros, eles acabam se fundindo. E mesmo dentes anteriores, eles também vão crescer em 4 lobos de desenvolvimento. E quando a gente pensa na raiz, ela também tem um padrão. Se for para ter um desvio, o desvio da raiz é sempre para distal, tá? Então, principalmente no terço apical, essa raiz vai para distal.
Queridos, isso é tudo que vocês precisam saber desse assunto. Lembrando que se você está assistindo aqui no YouTube, na verdade essa é uma gravação de uma live que aconteceu lá no meu perfil do Instagram. Toda segunda-feira às 8 horas eu entro ao vivo fazendo um aulão que os próprios seguidores pedem. Então se você não tá lá, você tá perdendo. Quem tá lá tem acesso aos slides e também tem a questões dos temas para conseguir treinar. Então se você não me acompanha ainda lá, @dentista.concursada, toda segunda-feira às 8 horas. E também se você gosta das minhas aulas e quer ter mais aulas como essa, eu tenho meu curso completo, onde a gente tem aulas completas de tudo que você precisa saber de odonto para o concurso público. A gente tem resoluções de provas, então a gente tem resoluções de mais de 90 bancas diferentes e ainda tem planejamentos específicos para o seu concurso. Se você quer saber mais sobre o meu curso, tem o link aqui na descrição e lá você consegue também tirar as dúvidas comigo e com a minha equipe. E se você gostou desse vídeo, não posso deixar de te pedir para curtir, comentar, e se você não está inscrito ainda, se inscreve, que toda semana tem um vídeo novo e eu garanto que você vai gostar. Até o nosso próximo vídeo!